Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Direto ao Assunto, direto de Campina Grande, mais uma vez, não é, José Neumann e Pinto? Que maravilha! Voltando aos estúdios do portal Zona Leste, aqui com o nosso querido César. Hoje vamos conversar com Astier Basílio. Astier Basílio já é íntimo do canal José Neumann e Pinto. Cliente velho. Já é cliente antigo do canal, mas no podcast Direto ao Assunto, é a primeira vez. Está estreando. É a primeira vez. Para o público conhecer melhor Astier Basílio, basta saber que o mesmo é jornalista, escritor, dramaturgo e tradutor. Autor de 15 livros, entre coletâneas de poemas, contos, cordel e teatro. Vencedor do Prêmio Funarte de Dramaturgia com a peça Maquinista. Já colaborou para as revistas Estado da Arte, do Estadão, Rascunho, Veja, Piauí e para o Jornal Público de Portugal. Há 8 anos reside em Moscou. Representou o Brasil no primeiro Fórum Literário do BRICS, em Kazan, 2024. É mestre em literatura pelo Instituto Estatal Alexander Pushkin. Atualmente, muito bem. Atualmente cursa doutorado no Instituto de Literatura Maxim Gorky, em Moscou, e mantém há 3 anos uma coluna no jornal A União dedicada à poesia russa, tendo traduzido mais de 100 poetas, Astier, muitos dos quais até então inéditos em língua portuguesa. Que currículo lindo, Astier. Seja bem-vindo ao podcast Direto ao Assunto. Isabel de Castro Pinto, José Neumann e Pinto, é uma alegria estar aqui com vocês. Muito bem. Astier, você deixou conosco o Mayakovsky, traduzido, é da primeira edição, né, do Mayakovsky, de 1913, e logo de cara me chamou aqui a atenção uma afirmação que você fez, que Mayakovsky é tão querido no Brasil, que é muito mais no Brasil que na Rússia. Eu fiquei bastante surpresa, né? Não é tão querido quanto, eu acho que eu errei. Ele é mais querido no Brasil que na própria Rússia. Eu fiquei surpresa e eu queria que você conversasse um pouco sobre essa questão. Mayakovsky desempenha na literatura brasileira um papel muito mais importante do que desempenha na Rússia. Então, na geração dele, ele não é nem considerado o poeta principal. O grande poeta da geração dele é o Alexander Blok, tido e havido como a voz nacional, a voz da consciência nacional é justamente ele. O que não quer dizer que Mayakovsky não seja lido, não seja respeitado, não seja querido e não seja admirado. Só que, digamos assim, é um recorte diferente. Recentemente, coisa de 2 anos, a revista Prosódia fez um levantamento de quem era o poeta mais querido por faixas etárias. E o Mayakovsky é, hoje em dia, o autor mais amado pela juventude. Ah, que maravilha. E você deve a que esse avanço dele entre os jovens? Porque, basicamente, o jovem se identifica com aquele autor que está se revoltando contra o mundo, que está se contrapondo à sociedade estabelecida, está se estabelecendo contra a própria linguagem, enfim, ele acaba regimentando todos os revoltosos na sua voz. E, basicamente, ele vai ser a grande voz da vanguarda, da primeira vanguarda russa, no começo do século XX, que não à toa o Manifesto dos Futuristas é uma bofetada no gosto do público. Então ele esbofeteava com seus colegas, não só com o texto retalhado, o texto com uma série de experimentações, mas com a própria postura de recitar e ter um tirocínio extraordinário e ter uma capacidade quase como de um repentista, de não deixar nenhuma pergunta, nenhuma provocação sem resposta. Então era um cara que gostava de chocar, vestia uma camisa amarela e confrontava, e era uma pessoa bonita, ele tinha uma voz forte e recitava como ninguém. E a poesia dele era extremamente musical. Vladimir é um nome assim tão homenageado no Brasil que
O meu primogênito, nascido com 51 anos de idade hoje, 1973, se chama Vladimir. Né? Então, muita gente da minha geração batizou, principalmente, na minha geração, diferente da geração de vocês dois, os hábitos linguísticos bolcheviques prevaleciam na esquerda brasileira, e quando não tinha uma família que tinha o nome de Vladimir, você sabia que era comunista. Né? E tem uma coisa engraçada nessa época de nomes, a Marlene, o nome Marlene, é uma mistura de Marx com Engels. Marlene. Essa eu não sabia, não. Aliás, Marx com Lenin, Marlene. Sim. Isso eu soube por lá, me disseram. Então, as Marlenes aí, as camaradas Marlenes. São comunas. Mas eu tenho uma curiosidade aí a resolver com você, que é a seguinte. No século XII, nasceu o grande poeta persa, Rumi, né, na cidade de Konya, que hoje pertence à Turquia. Né? E Rumi é assim, um poeta à altura do Shakespeare, à altura do Dante e tal. Só que o Shakespeare, o Dante, não tanto o Shakespeare, mas o Dante, o Camões e o Dante Alighieri com a Divina Comédia, o Camões com os Lusíadas. Eles são fundadores de língua. Né? Não é bem o caso de Pushkin, que é adorado como grande poeta russo. Então, explica um pouco qual é a diferença do Pushkin para esses fundadores de língua da geração mais atual dos poetas, sem que seja também participante dos poetas clássicos, que não tinham essa pretensão de fundar línguas, mas que veneravam, né? Eram poetas da veneração, poetas da religiosidade. No caso do Rumi, por exemplo, eu perdi uma vez, mas ele fez, o Rumi fazia poemas em Konya, onde havia os derviches giratórios, né, que dançavam girando o tempo inteiro em torno do corpo para alcançar, né, a graça divina. Né? E esse aí encerrou, né? Depois disso vieram os poetas fundadores. Né? Em que categoria aí você incluiu Pushkin, que antes do Mayakovsky, que foi o grande poeta russo? O Rumi tem uma experiência muito forte na minha vida. Foi quando eu estudei no primeiro ano na escola preparatória. Eu tinha uma colega do Irã, e eu sempre pedia aos meus colegas de outros países para que eles recitassem para mim algum poema na língua deles. E ela recitou o Rumi para mim, foi uma das experiências mais fortes em termos de poesia. Apesar de eu não entender uma palavra, era uma atmosfera sensorial. Foi uma das recitas mais bonitas que eu tive, foi justamente quando ela recitou para mim. A sua observação é muito pertinente em relação às obras fundadoras, os autores que tiveram essa importância, o Dante, que revoluciona ao escrever no dialeto local e não, a epopeia dele foi feita em latim, o Cervantes no espanhol, o Shakespeare, o Martim Lutero, que de todos os grandes autores é um tradutor. A obra de tradução dele da Bíblia para o alemão é o elemento fundante da língua alemã. O Pushkin se alinha a todos esses, e o que é interessante, ele é um autor bem mais próximo de nós. Mais moderno. Mais moderno. Nasceu no século XIX. Isso se deve justamente... No século XVIII. Né? Ele nasceu em 1799. Final quase do século XIX. O que poderia explicar o fato de que a elite russa ela não era muito afeita ao seu próprio idioma. Então, num certo período, ela falava polonês, não à toa várias
palavras se mantêm do russo a partir da tradução feita do polonês. Eles falam, por exemplo, Shakespeare, com esse acento final oriundo da tradução da tradução polonesa, e depois o francês foi predominante. E há uma piada muito boa na Rússia que o pessoal fala assim: eu estou agora estudando francês porque eu quero ler Guerra e Paz no original. Tal são as protagonistas de Guerra e Paz é Pierre. O Pushkin, ele, mais do que ser justamente esse autor, ele é um acontecimento cultural e sociológico. Não à toa ele é chamado de o nosso tudo. Ele está presente em basicamente todas as... É possível. Ele escreveu o Evgeny Onegin, é chamada Enciclopédia da Alma Russa. Então tudo está ali, tudo. E eu vou dar um exemplo. Quando eu cheguei na Rússia, eu cheguei a utilizar aqueles aplicativos de paquera. E várias vezes eu encontrava a seguinte descrição: eu não escrevo primeiro. As moças diziam, colocavam no perfil, não escrevo primeiro. E uma delas colocou uma explicação muito boa. Desde Tatiana é a personagem do Evgeny Onegin, porque o que acontece? A Tatiana, ela declara o seu amor por Evgeny, só que é a falha da heroína, ela não podia ter feito isso. A sociedade não aceita esse tipo de postura. A mulher que toma a iniciativa em revelar o seu amor, ela está se rebaixando na posição que eles entendem como o espaço de ser cortejada, como, enfim, a corte. A corte tem que ser feita. Então, quando a mulher cumpre essa etapa, ela acaba se desvalorizando e sendo castigada. Então, como o próprio Aristóteles dizia, né, o texto literário, ele serve como exemplo para purgar os erros da sociedade para que ela não repita, né? Então, basicamente isso. O Pushkin, mais do que um escritor, é um acontecimento social, um acontecimento histórico, é uma presença na vida do cotidiano, até os dias de hoje. Ele não é referência só na poesia, na literatura, é isso que você está dizendo? Sim, sim. Não somente. Não só, porque é o seguinte, a Rússia é um país cuja literatura desempenha um papel central, papel que eu acredito que é equivalente à música na nossa sociedade, e à dança. A gente nem percebe, mas a música está presente em praticamente tudo, a dança está presente em tudo. E na sociedade russa é a literatura quem desempenha esse papel. Inclusive, no caso da poesia, é um papel que eu conheço há pouco tempo, né, a partir do contato contigo, a partir de Neumann, que é um conhecedor profundo do assunto, e a gente sempre olha aqui do Brasil com uma certa com alegria, né, Neumann? E ao mesmo tempo a gente de alguma forma lamenta, né, que no caso do poeta, a gente queria que o poeta brasileiro, ou mesmo sem ser brasileiro, que fosse mais reverenciado. Por exemplo, você nos conta muito sobre o próprio ato da leitura de poema, da leitura em voz alta, da leitura no auditório, na presença de muita gente. Então, isso não é uma constante, vamos dizer, aqui no Brasil, né? Fala um pouco, Astier. Quando eu falo que existe uma diferença, os meus amigos lá da Rússia sempre são saudosos e dizem sempre: antes era melhor, porque antigamente, nos anos 60, o Yevtushenko, ele e a geração dele, a Abel Armadulin, né, o Andrei Vaznesensky, eles arrebanhavam multidões para os estádios. Então, você imagina, eram concertos de poesia com multidões assistindo aos poetas em estádios de futebol. E o Yevtushenko levantou multidões no Ocidente. Foi o poeta russo que mais fez sucesso. Foi o poeta russo com maior glória em vida, mais do que Pushkin, que veio a ser famoso. Glória no exterior, né? Na Rússia também. Na Rússia também. Na Rússia também. Ele, inclusive. Ele é tão popular na Rússia quanto era no exterior. Sim. Em 67 ele foi para Portugal, tem inclusive até um livro em plena ditadura do Salazar, pra você ter ideia. Inclusive ele escreveu um poema sobre Fátima e tal. Era um sujeito que tinha
grande penetração no meio de comunicação. Inclusive, quando ele esteve no Brasil em 87, ele foi recebido pelo presidente da República, José Sarney. Então, e outra coisa, existe o hábito de leitura desde as séries mais elementares. Então, pelo menos uma vez por mês, as crianças vão lá, decoram um poema e leem. De modo que praticamente todos os russos eles têm um repertório de vários poemas decorados. Inclusive, esses poemas escolares, eles não contam como poemas decorados. Mas não, isso é que todo mundo sabe, isso é, todo mundo lê na escola e tal. E tem um costume da época soviética... Sim. Fez contos infantis em verso. Sim, ele fez. Basicamente, não há área literária em que ele não tenha penetrado e o feito de forma magistral. É impressionante, morreu com Sobra 37 anos, com mais de 700 poemas, fora conto. Ele tem um romance. negócio extraordinário que é o chamado romance em versos, que em alguma medida é semelhante ao nosso cordel, porque é uma narrativa. Inclusive o famoso Evgeny Onegin, é feito dessa forma. Então é um romance, uma narrativa, mas feita toda em versos. Ele escreveu muito bem prosa, tradutor do primeiro poeta brasileiro para o russo, que foi o Tomás Antônio Gonzaga, e não só nos gêneros literários, basicamente em quase todos os temas que você imaginar, mensurar, ele foi lá e escreveu antes de todo mundo. Então é uma figura absoluta, basicamente. E tem traduzido esses contos aqui? Tem. A tradução de prosa dele já é melhor do que a tradução de poesia. Se bem que, nos últimos anos, nós temos verificado um interesse crescente na poética do Pushkin e do levantamento que eu fiz direto do russo. Aliás, então, a poesia sempre foi. Ele é o segundo autor mais traduzido no Brasil, depois do Mayakovsky. Mayakovsky é o nosso campeão e o segundo colocado agora é Pushkin. Pushkin. Aí no caso do Brasil, na pergunta ao contrário, e por que o Mayakovsky se destacou aqui? Você deve a quê esse destaque? Uma série de questões. A questão histórica que os tradutores do russo, os irmãos Campos, quando eles se dedicaram à tradução, eles estudaram o russo para traduzir Vanguarda e para traduzir Mayakovsky. Então, quando a poesia russa foi apresentada naquela antologia Moderna Poesia Russa, o prisma, o centro foi justamente o futurismo e seu autor máximo, Mayakovsky. Os irmãos Campos, quando traduziram, eles estavam muito imbuídos do ideal teórico do Ezra Pound, que tinha aquela categorização do poeta inventor, mestre e do diluidor. Então, eles viam no Rilebnikov a figura do inventor, o Mayakovsky como mestre e outros autores sem menor importância como diluidores. Esse aspecto é importante. O outro aspecto importante é que o Mayakovsky está presente desde o primeiro momento do modernismo. A primeira pessoa que vai falar dele no Brasil é o Mário de Andrade, naquela coletânea de ensaios A Escrava que Não é Isaura. Ele já cita o Mayakovsky. Antônio Cândido também vai citar. Quando Manuel Bandeira também cita. Então há um certo fascínio pelo Mayakovsky, que de certa forma era o que o Yevtushenko era nos anos 30, basicamente. Era nos anos 20, nos anos 30. Mayakovsky morreu em 1930, então ele viajou pelo vários países do mundo. Ele era a porta-voz da Revolução, e a Revolução estava conquistando os corações da juventude. A juventude sempre quer aspirações de modificação do mundo. A poesia sempre foi o gênero de transformação por excelência. E quando você tem um poeta que ao mesmo tempo é revolucionário e ao mesmo tempo é vanguardista, é como se fosse, digamos assim, a fome com a vontade de comer, né? E no Brasil, historicamente, ele está presente nesses principais momentos, no modernismo de 22, na poesia concreta em 55 e no tropicalismo em 68, com Caetano Veloso, que retoma o
o próprio Mayakovsky Fez até uma pela- letra baseada num poema dele. da tradução do Haroldo, se eu não estiver enganado. E outro aspecto, os comunistas também, no afã de propagar os ideais socialistas, traduziram o Mayakovsky político. Inclusive, há um feito notável que, no discurso de despedida da presidente Dilma, quando ela se dirigiu ao público, ela citou justamente um poema de Mayakovsky, traduzido pelo Emílio Guerra, militante do Partido Comunista, que não traduziu do original, mas você veja a força do poema. O poema foi lido pelo João Bosco, maravilhosamente lido, e apesar daquela tradução ter uma série de, como é que eu posso dizer, penduricalhos que não estão no original, a força, pelo milagre da poesia, se manteve, e o poema comunica a grandeza que é persistir e prosseguir e seguir adiante. Olha, temos aqui um livro seu, Mayakovsky, Mayakovsky era futurista, não é isso? O Augusto dos Anjos não era simbolista, mas o Augusto dos Anjos era um poeta que nem era tido pelos parnasianos, apesar de ele ter uma forma parnasiana como um poeta menor e tida pelos, por exemplo, ele chegou a ser maltratado pelo Bilac lá no Rio, quando ele foi para o Rio, né? E nem era tido como vanguardista pelos vanguardistas, né? Mas hoje o poeta mais recitado, hoje e sempre, né? Desde que morreu praticamente, o Augusto dos Anjos é o poeta mais recitado em escolas, tal, muito embora que agora não tenha mais resta de poesia, né? O que é que tem a ver Mayakovsky com Augusto? Tem tudo a ver. O interessante é que poucos meses distam de um lançamento para o outro. O livro de Augusto dos Anjos antecede o de Mayakovsky por poucos meses. O que acontece? Na minha visão, em 1913, estava acontecendo uma mudança de paradigma, né? As monarquias estavam em queda no mundo todo. Essa mudança de paradigma eclodiu numa Primeira Guerra Mundial. Primeira Grande Guerra. Houve um grande fluxo migratório para as cidades, a invenção das cidades como a gente tem hoje em dia. Uma série de invenções como se vêem hoje em dia, né? E o que é que Augusto, filho da aristocracia paraibana falida, ele olhava para nascido no engenho, ele via aquele mundo que estava em derrocada, aquele mundo que estava morrendo para nascer um novo mundo, o século XX, e ele basicamente canta a podridão do mundo ao qual ele pertencia e que ele tinha um sentimento de grande dor por essa perda. Essa mesma percepção de que o mundo estava ruindo, que estava surgindo novo, aconteceu com Mayakovsky, mas ao contrário, ele celebrou esse mundo novo barulhento, esse mundo de cidades, de automóveis, de buzinas, de invenções, de guerra. Não à toa o Marinetti fala que a guerra é a higiene da humanidade, né? Então veja só, o mesmo fenômeno compreendido por dois poetas, eles olham para a mesma fissura, mas Mayakovsky celebra e Augusto dos Anjos lamenta. E você acha que o Marinetti está na formação do Mayakovsky, assim como está na formação do Augusto? Apesar dos grupos italianos e russos terem uma série de diferenças, no fundo eles vão... Tinha um grupo futurista, né? Inicialmente, a primeira pessoa que foi utilizar o termo futurismo na Rússia foi o Igor Severiani, que era uma figura extraordinária, alto, também bonito, como Mayakovsky, e que acabou se tornando famoso em toda a Rússia por causa do Tolstói. O Tolstói estava lendo com os amigos um livrinho dele e achou um poema indecente e, como o grande patriarca moral da mãe Rússia, ele
apoplético, Esculachou. fez grandes... Como é que se pode permitir que a poesia desça a esse ponto? E do dia para a noite, todas as pessoas quiseram saber quem era esse Igor Severiani. Em 1911, ele vai usar o termo egofuturismo. Ele cria uma escola chamada egofuturismo, mas, como o próprio nome já sugere, ele não era muito dado a compactuar com grupos, né? Em 1910, o Burliuk, Davi Burliuk, ele cria o grupo chamado Butiliano. Butiliano é como se fosse numa tradução aqui, como se fosse os futuristas, porque Budushi é a palavra para futuro na Rússia. Eles não queriam usar o termo estrangeiro. Eles acabaram adotando o termo do cubo-futurismo porque é o seguinte, a imprensa, de forma indiscriminada, o chamava de futurismo. Então eles acabaram adotando. O grupo do Mayakovsky, ligado ao Burliuk, teve umas 3 denominações, a última delas o cubo-futurismo. Houve vários futurismos. O futurismo ligado o Pasternak era um, o futurismo do Igor Severiani era outro, o futurismo do Mayakovsky, Burliuk, Chlebnik era outro. E, em alguma medida, eles vão encontrar pontos em comuns com o Marinetti. Os princípios vão estar presentes ali. Embora o próprio Marinetti tenha ido para a Rússia e ele não conseguiu ter um bom contato, um bom diálogo com os representantes russos. E essa dissensão ela vai se dar de forma mais abissal quando o Marinetti e os futuristas italianos vão ingressar nas fileiras do Partido Fascista, né? Vão endossar basicamente as ações do Mussolini. Aí, basicamente, há um momento em que o próprio Marinetti e o Mayakovsky se encontram em Paris e eles não têm uma boa... É uma conversa através do intérprete, porque o Mayakovsky só falava 2 idiomas, falava o georgiano, do país em que ele nasceu, e o russo. Então, eles conversaram com o intérprete em Paris. E, pelo que se diz, a conversa não foi muito boa. Augusto, eu acho que não. Ele tem uma coisa sui generis, como você mesmo falou. Talvez seja o poeta mais amado pelo povo. Em qualquer local que você for no Brasil, você vai encontrar alguém que saiba um poema do Augusto Zangico decorado. Essa ligação do Ungaretti com o fascismo me lembra uma história que o Mário Chamie me contava. Mário Chamie foi encarregado de ser cicerone do Ungaretti, né? Autor daquele lindo poema sobre o jardim que virou filme e tal. E queria levar o Ungaretti para o Pietro Maria Bardi. Aí o Ungaretti, não quero papo com esse fascista. Aí o Mário foi lá tentar convencer o Bardi, né, fundador do Museu de Arte de São Paulo, a, de certa forma, convencer o Ungaretti. Não quero papo com esse fascista. Oxe, porque aqui na página 10 você disse que o modernismo na Rússia não é vanguardista como no Brasil. Sim. Explica. Acho que tem tudo a ver com o que você estava discorrendo há pouco, né? O modernismo na Rússia ele vai surgir na década de 1890. Um cara chamado Merezhkovsky, também poeta, também romancista, ele dá uma conferência sobre as razões da queda da literatura russa. Então ele vai fazer confrontações com relação ao realismo, com relação ao romantismo. E essa leitura dessa palestra é tida como o epicentro da chamada Era de Prata. Por que Era de Prata? Porque há um comparativo com a geração anterior, que era a Era de Ouro, com Pushkin, com Lermontov, Baratinsky, Nekrasov e outros grandes poetas, grandes autores, considerados os autores da Era de Ouro. Então,
o simbolismo é a primeira escola que vai surgir dentro desse contexto do modernismo russo. Só que No Brasil, Cruz de Souza, o Brasil Cruz de Souza, Alfonso Guimarães, pai, né? Só que acontece o seguinte, o modernismo vai surgir na Rússia com a eclosão simultânea de várias escolas. Num determinado momento, porque assim, o que a gente vê no panorama brasileiro? Uma escola se sobrepondo à outra. É evidente que a gente vai ler os livros didáticos, vai ler o estudo da literatura brasileira, a gente não imagina que quando surge o modernismo em 22, do nada as pessoas param de escrever de acordo com as suas convicções estéticas. Essa linha que a gente traça é uma linha muito mais de convenção. Didática, né? Para a gente se pra gente ter uma situar. ideia de que Mas não isso- significa que a partir de, quer dizer, em março de 1922, aquela conversa lá da Semana de Arte Moderna estava posta, né? E o engraçado é o seguinte, que você veja, o modernismo vai surgir nas outras línguas com um livro, com uma coisa e tal, no Brasil com um evento. Um evento, Um evento. para lá de, assim, questionável. Seria um né? assunto só para falar sobre o modernismo, porque um ponto que eu gostaria de destacar é basicamente a resistência que ele vai ter nas províncias e no próprio Nordeste. Vai ter grupos que não vão aderir, Sim. autores que não vão seguir aqueles postulados colocados pelos modernistas. O que acontece na Rússia? Não há, digamos assim, uma alternação de uma escola para outra, porque o próprio simbolismo que seria a escola a ser superada, quando o futurismo surge, o acmeísmo surge, eles vão rivalizar diretamente com o simbolismo, surge a segunda geração de simbolistas que tem ninguém menos que Alexander Blok, que é o grande poeta do modernismo, o grande poeta da Era de Prata, o grande poeta do século XX. Ou seja, a escola que poderia ser superada, ela oferece o maior poeta no seu momento de, digamos assim, de segunda geração. Você colocaria o Pasternak como modernista? Pasternak está dentro desse contexto como modernista, inicialmente como um autor ligado aos futuristas, só que todas essas determinações que a gente tem aqui, estéticas, elas vão acabar em 1934, quando acontece o primeiro Congresso dos Escritores e que é estabelecido o realismo socialista como escola oficial. Então, basicamente, os grupos que vão surgir, que vão se ensaiar com o construtivismo, a Beriut, que era ligado à vanguarda ainda nesse período do final da década de 20, todos eles vão ser, digamos assim, achatados por esse prisma do realismo socialista. Os autores que querem fazer alguma coisa, eles vão fazer de forma anônima, de forma subterrânea, no chamado underground soviético, que vai surgir só... eu traduzi. Que vai surgir mais na época do degelo, no final dos anos 40... começo dos anos 50, depois da morte de Stalin, em 53. Mas o Pasternak é uma história interessante, porque o Pasternak era considerado, não à altura talvez do Alexander Blok, mas considerado um grande, um ótimo, um excelente poeta na época do Stalin. Mas o Stalin não permitiu que ele recebesse o Prêmio Nobel de Literatura e até hoje, conforme você registra para mim, das suas estadas lá pela Rússia, a crítica russa não tem grande simpatia por Dr. Zhivago, que é o motivo, o grande romance de Pasternak, que é o motivo da segunda tentativa ele ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. A história do Dr. Zhivago é maravilhosa, daria um filme. Deu, né? O filme só a história do né? romance, ela é maravilhosa. Na verdade, só uma pequena correção, o autor aliás, o líder que se impôs contra o Pasternak foi o Khrushchev. Stalin morre em 53 e quando ele morre em 53, o Pasternak morava em Peredeuque, onde eu inclusive fui selecionado para uma bolsa de escritores, eu passei uma temporada lá em Peredeuque, vi onde é que ele morou, onde o Yevtushenko morou e tal. É uma cidadela de escritores idealizada pelo Gorky.
E quando o Stalin morre, o Pasternak esfrega as mãos assim, opa, agora vamos ser publicados. Agora o meu romance vai sair, que ele estava escrevendo há um certo tempo. E ele recebe um jornalista de fora, italiano, a quem ele envia os originais do Dr. Zhivago. Meu professor Igor Ivanovich Bolshov, ele diz o seguinte, que ele mandou esses originais para chantagear o editor, dizendo assim, olha, se vocês não publicarem, eu já estou encaminhado no exterior. Já estou encaminhado no exterior. Na verdade, só que quando ele vai mandar uma carta proibindo que o romance seja editado, já é tarde demais, porque o editor vai até o final com a tarefa de publicar. Quando se sabe que o livro está para ser publicado, o Partido Comunista Russo envia, porque o cara é do partido, o editor. Ele recebe uma ordem do Partido Comunista para suprimir a publicação e ele peita, ele vai até o final, esse editor. Ele vai até o fim, inclusive contra o próprio partido ao qual ele pertencia. Khrushchev, na época, o chefe. O Khrushchev, o chefe, porque é o seguinte, havia um entendimento de que o autor russo ele não poderia publicar no exterior sem autorização. Esse foi o grande problema, digamos assim, a grande falha trágica do nosso querido Boris Leonidovich Pasternak, ter agido clandestinamente de forma, digamos, assintosa, descumprindo uma lei a qual ele pertencia, porque ele era integrante da União dos Escritores. Não era possível ser feito, né? E o que é interessante é o seguinte, havia um provérbio na época que dizia o seguinte, é um romance que todo mundo julga, mas que ninguém leu. Inclusive o próprio Khrushchev, quando ele sai do poder, ele vai ler o livro. Aí diz, não tem nada de antissoviético nesse livro. Basicamente foi o fato dele ter enviado o livro... Sim, mas aquilo que eu disse, que a crítica russa considera um romance na verdade é o seguinte, eu sempre, quando eu tenho ativamente participado da vida literária moscovita. Tenho participado de festivais, tenho ido, já fui para Kaliningrado, já fui para o Daguestão, já fui para Kazan. Então, tenho sempre participado de atividades literárias. E quando a gente sai para sentar numa mesa, conversar, vamos falar sobre literatura. E eu tenho muitas curiosidades, né? Então, pergunto, o que é que vocês acham do Mayakovsky? O que é que vocês acham do Brodsky, Dostoiévski? Eu sempre pergunto. E até o momento eu não encontrei ninguém que tenha gostado do romance. O romance eu não li ainda, então eu não posso ter o meu próprio juízo. Um grande amigo meu, com quem eu estou traduzindo a Adélia Prado para o russo, o Ilya Gandianov, ele fala... Porque tem o seguinte, corre uma lenda de que aquele romance não foi ele quem escreveu. A mãe da Arina, a Irina, que também é da letras, a minha namorada, ela falou assim... Tem coisas ali que ele escreveu que é só uma mulher que consegue escrever, ela disse. Vai ver que é o sucesso dele. Aí ela falou, não, ele não escreveu, foi a mulher dele quem escreveu e tal. Eu comentei isso com o meu grande amigo Ilya Agandianov, com quem eu estou traduzindo a obra da Adélia Prado. E ele falou, qualquer pessoa pode escrever aquela porcaria. Meu comentário é simples, o filme é melhor. Enfim, eu não vi nem o filme, nem o livro. Mas, porque é o seguinte, eu tenho me dedicado mais à poesia do que à prosa, mas está na lista para eu ler, né? O filme é muito bem avaliado, né? O filme é muito bom. Até uma surpresa saber dessa... Não, porque, na verdade, qual é a avaliação que esse meu amigo faz? É a composição textual. É o trato com a língua como romancista. Na avaliação dele e de outras pessoas que eu... consultei, eles fazem a seguinte comparação. Eu tenho aqui um grande poeta e eu tenho aqui um romancista que não é tão bom no trato com a língua, né? Porque o Pasternak, quando o Mayakovsky morre, o Mayakovsky ele tinha uma grande ânsia de ser amado, ele queria ser reconhecido como o poeta do regime. O Pasternak não queria nada disso
e foi alçado à condição de grande poeta do sistema soviético. E ele ficou muito confortável nessa posição. Mas ele era uma voz moral, era o grande poeta, porque é o seguinte, ser o poeta nacional não é desejo, é destino. E aquela fofoca que foi ele que dedou Mandelstam para o Estado? Existe essa fofoca, mas na verdade ela se trata basicamente... Porque eu tenho aqui uma coisa particular para confessar. Foi o Axia que me apresentou a Isabel e fui eu que apresentei Mandelstam. Então a gente está aqui. Estamos quites. Ninguém deve nada a ninguém, né? Veja bem, quando o Pasternak foi escolhido para estar no presídio, no Congresso dos Escritores, criou um ciúme muito grande na Lili Brick, a viúva do Mayakovsky, e para, digamos assim, assassinar a reputação do Pasternak perante a inteligência de esquerda... Inteligência é uma palavra russa. Inteligência. Do Ocidente, eles espalharam o boato infundado, inverídico, de que o Pasternak teve alguma responsabilidade direta na condenação do Mandelstam, o que é injusto e é inverídico. Essa história foi difundida nos meios esquerdistas de Paris pela Élise Triolet, que era grande tradutora do Mayakovsky para o francês e uma grande estudiosa da literatura e, sobretudo, foi a primeira namorada antes da Lili Brick, apresentou-a a irmã e ele, naquele mesmo momento, não quis mais saber dela e ficou apaixonado, louco por aquela mulher. Então, a Élise Triolet basicamente espalhou esse boato em conluio com a Lili Brick, mas é difamação. Um dos grandes assassinatos de reputações na história, né? Achei uma conversa dessa. Uma calúnia universal. Foi uma calúnia, mas Meu basicamente, Deus. na medida em que eu estou estudando literatura russa, geralmente, várias vezes eu vejo a mão do Pasternak ajudando outras pessoas. Ele sempre, quando pôde, ele interveio e foi uma pessoa... Eu não tinha invejinha ali que o Mandelstam é mais poeta do que ele, né? Eu gosto mais do Mandelstam do que o Pasternak, mas aí é a minha opinião pessoal. Por falar em... Não, mas eu queria que ele contasse como é que ele conheceu o Mandelstam. O Mandelstam eu conheci nessa cidade de Campina Grande. Através do meu querido José Nemoni Pinto, que nos contou, a mim e a outros que estavam... Isso foi o quê? Década de 90? Foi final da década de 90, começo de 2000. No Chopp do Alemão, ele estava falando sobre um poeta que ousou escrever um poema contra Stalin e cuja viúva teve a grandeza de decorar não só os poemas a ela dedicados... Acho que é importante se falar para o nosso público por que ela decorou a obra completa do Mandelstam. Porque ela temia que houvesse... Tem esse detalhe, ele não escrevia do ponto de vista de sentar-se para escrever, ele compunha oralmente. Nisso ele e Augusto dos Anjos são parelhos, porque é o mesmo método de composição do próprio Augusto dos Anjos. Como é que era? O Mandelstam ele andava pela casa marcando o ritmo. Porque é o seguinte, diferente do sistema de língua portuguesa, o sistema russo é baseado nos pés, então tem uma série de variações, de combinações que são possíveis a partir desse sílaba tônica, da sílaba átono, né? Sílaba fraca e forte. O Mandelstam compunha, a Nadezhda escrevia, ela temia que os originais pudessem ser destruídos e memorizou aquilo tudo. E tem outro detalhe. Esse aqui foi um livro. Vou mostrar para cá. Um livro de memórias, que está com um título lindíssimo, Contra Toda a Esperança, que é um trocadilho, porque o nome dela é Nadezhda, e Nadezhda em russo é Esperança. Esse livro é uma edição
portuguesa que eu ganhei de presente do meu grande amigo Felipe Guerra, que me enviou de Lisboa para cá, para Campina Grande, e que infelizmente nos deixou. Ele e a Nina Guerra são os tradutores uma coletânea de poemas do Mandestão, única coletânea até o momento em língua portuguesa. O que a gente tem é traduções esparsas. E você foi para a Rússia para quê? Eu fui para a Rússia para me tornar tradutor de poesia e, sobretudo, para poder traduzir o Mandestão, que eu conheci através de Zânia Monipito. O que Neumann te falou dele? Não, ele me contou quem era esse poeta. Sim. Não, e depois eu fiz uma palestra que você foi, né? Da Elizabeth, um curso da Elizabeth Marinheiro, que eu usei também um discurso da Cidadão Campinense, usando uma tradução, aliás, muito boa, né, do nosso querido Boris Schneider, né? Figura do nosso coração, do Isabel, coração da Isabel, do meu e do seu. Né? Então, o que foi que te chamou tanta atenção? Foi a forma que Neumann, quando... O que me chamou a atenção é que Petrogrado, o tal poema... Leningrado, desculpa, o tal poema, ele é o que eu sinto de Campina Grande. O Mandestão é polonês, né, e a paixão da vida dele era Leningrado. E Petrogrado, né? Leningrado. Na verdade, quando ele... E aí... Na verdade, essa história é interessante, porque é o seguinte, esse poema Leningrado... Ele leu para ti esse poema? Foi a forma apaixonada pela qual... Ele falou que para mim foi o seguinte, que me chamou a atenção foi o seguinte, como a poesia ela tem essa força toda de poder mobilizar, de poder... Você tem o sujeito que ele está, digamos assim, guiando os destinos da nação que vai se contrapor a principal nação capitalista. E esse sujeito, o líder desse país, preocupado com guerra, preocupado com o exército, está lidando com questões ligadas à poesia. Isso me chamou muita atenção. O papel que o poeta desempenha, né? A força que a poesia tem nisso. Eu queria ler para vocês o Leningrado, porque é o seguinte... Lê a sua tradução. É a minha tradução. Porque ele já traduziu Leningrado. O Mandestão, ele nasceu, como você bem... observou, na Polônia, em Varsóvia. De uma família russa judia. De uma família russa judia. Só que ele chegou, se eu não estiver enganado, 3 anos numa cidade próxima a Leningrado, e com 6 anos ele vai para a então capital da Rússia, que era São Petersburgo na época. E esse poema, ele vai escrever... Quando há uma mudança de nome para a cidade se chama Leningrado, e quando ele chega na cidade, ele não encontra ninguém. Ele vai para lá e anota no diário: estive em Leningrado, não encontrei com ninguém. Você imagina para uma pessoa que está numa cidade e essa cidade não existe mais. Essa cidade vai se perdendo. As pessoas que pertencem à geografia íntima na cidade ou imigraram, ou morreram, e você se sente um fantasma dentro da sua própria cidade. Você não se reconhece na cidade. E o que é mais bonito é que o título do poema é Leningrado, mas é a única vez que ele chama a cidade pelo nome atual. O tempo todo é Petersburgo. O tempo todo é a cidade do passado. Então, eu vou ler aqui. Voltei para minha cidade, que chorei de ser tão minha, das nervuras e da glândula que inchada na infância eu tinha. Tu voltaste para cá, então devore um bocado do óleo de peixe dos postes dos rios de Leningrado. Saiba depressa de um dia que em dezembro mal dura, onde o maligno alcatrão com a gema se mistura. Petersburgo, ainda não, estou querendo morrer. Meus números de telefone estão aí com você. Petersburgo, uns endereços, comigo eu ainda porto, pelos quais vou procurando as vozes dos que estão mortos. Moro numa escada escura e bem na têmpora vinha um golpe extraído em carne, dado por uma campainha. Caras visitas espero, toda noite, não me importa.
fico mexendo as correntes que há no trinco da porta. Lindo poema. Lindo poema. E as tuas impressões da cidade de Pedro e de Moscou também, né? Que é a cidade a qual você reside. Quais são as tuas impressões? O que é que você viu de passado ainda lá? Daquele passado de Pedro. O que eu acho bonito em Moscou, que é a cidade que eu mais amo, mais Moscou do que São Petersburgo, é que você pega o mapa da cidade e parece que a cidade está dançando balé. Ela é circular. Ela cresceu basicamente assim, nesse ritmo. Um ritmo circular. E, ao mesmo tempo, você entra numa rua como a Rua Arbat, aí você olha, tem um prédio da arquitetura stalinista. Você olha para trás, tem uma outra edificação da época do Czar. Você olha mais adiante. Pedrão. Você olha mais adiante, tem um arranha-céu já da era moderna. Como se todos os tempos convergissem na mesma dimensão territorial. Isso me fascina muito em Moscou. São Petersburgo é uma cidade que eu estou aprendendo a amar. Cada ano que eu vou, cada vez mais eu vou tendo, digamos assim, razões para fazer com que aquela cidade também seja uma cidade do meu afeto. Mas é uma cidade projetada, né? Você vê ali o desenho arquitetônico e é engraçado porque Pedro, quando chegou lá, ele fez: aqui brotará uma capital, aqui teremos a capital. E o engraçado é que aquela cidade brota, né, do nada, e tinha muitos europeus na construção. O próprio Pedro viajou para outros países, adquiriu conhecimento naval e tal. Então, em russo, o alemão se chama Niemec. Niemec é a mesma palavra praticamente de mudo. Por quê? Porque as pessoas locais queriam falar com os alemães e eles não falavam, então eles são mudos. E é muito engraçado porque até hoje manteve-se essa denominação para o alemão, que é o Niemec, que é justamente o mudo. Mas São Petersburgo, para mim, é memória. Eu ando e vejo uma placa. Nessa casa viveu Dostoiévski. Nessa casa viveu Anna Akhmatova. Então, é uma cidade cercada de história por todos os lados. Cercada de... É como se fosse páginas de vários livros ao mesmo tempo. Você entra num beco e se sente dentro de um conto do Ivan Bunin. Você atravessa a rua como se estivesse folheando narrativas de Gogol. Atravessa uma ponte, era como se você estivesse sentindo a voz do próprio Mayakovsky. Então, é uma cidade que ela evoca a literatura em toda a sua paisagem. E mesmo assim, a tua predileção é Moscou. A minha predileção é Moscou. E você acha que essa tal alma russa está lá em Moscou? Você acha que está lá? Existe um ditado lá que é o seguinte: a Rússia não é nem Moscou nem São Petersburgo, a verdadeira. E em alguma medida eu concordo com isso. Se bem que depois da guerra começou a não ter mais estrangeiro. Então, porque são duas cidades muito cosmopolitas, né? São Petersburgo como Moscou. Então, para encontrar verdadeiramente essa alma, tem que ir para o interior. E eu tive a oportunidade de viajar para o interior, tive a oportunidade de conversar com as pessoas, viajar de trem, sentar, ouvir as conversas, enfim. Então, basicamente, a alma está na travessia, num trem e caminho para o interior. Ali que está a alma russa. É porque essa alma identitária, né, que tem a ver com identidade que a gente fala, é um negócio que sempre nos leva para as origens, né? E as origens, no caso, essas origens estão no interior, né? No interior está tudo. A resposta, né? Enfim. Uhum. Eu lembro com uma coisa que me emocionou muito, Zé. Eu estava em Portugal. Eu pego um bonde para ir para o Mosteiro dos Jerônimos. E eu vejo uma senhora, uma velhinha, entrando, e eu fui dar o lugar para ela sentar. Ela fez
Destar. Aquilo ali me tocou Ai, de um que jeito, maravilha. porque eu lembrei de Dorival Dantas, Claro. né? O Agora, maravilhoso Dorival Dantas com Destar, Destar. eu hei de ver você bater na minha porta. Aí eu vi a vovozinha em Portugal dizendo o mesmo Destar. Eu me senti Destar. conectado Que pela língua maravilha. portuguesa naquele momento, sabe? Campina Grande, de volta aqui à conversa, eu te digo o seguinte, em Campina Grande, mais precisamente no Teatro Municipal, eu vi um dos que eu talvez considero o melhor texto do surrealismo, né, que, segundo o Otávio Paz e o Borges, é a grande escola da poesia atual, né, é o surrealismo, né, que, sem querer, é de um russo, né, que é do grande Brodsky, prêmio Nobel de literatura e com prêmio Nobel poeta, né? E que é um trecho de opinião, né? De Milo Fernandes e quem mais? Flávio Rangel. Flávio Rangel. Conheci Flávio Rangel e conheci o Milo. Milo disse para mim, muito prazer, você é o único radialista que fala a língua que a minha mãe me ensinou. Então, deles dois, na voz de Tereza Raquel, segundo o meu amigo, o Juca de Oliveira, a maior atriz clássica da história do teatro brasileiro, ela lia o texto do interrogatório da juíza com o Brodsky. Então, um menino de 20 e poucos anos. 20 e poucos anos, né? E ela pergunta, qual é a sua profissão? Eu sou poeta. Ela diz, não, você vive de quê? Da poesia. Não, eu estou perguntando o trabalho que você exerce. Na poesia. Esse, para mim, é o grande texto do surrealismo, sem querer, do maior poeta, o poeta prêmio Nobel, segundo você mesmo me disse, na época em que ele viveu, era o maior poeta da Rússia, né? O Joseph Brodsky, ele rivalizava com Evtushenko. Voltamos ao Yevtushenko. Voltamos ao Yevtushenko. Mas, na verdade, com a passagem dos anos, com a poeira sentando, dá para perceber que a poesia do Brodsky é muito maior do que a do Yevtushenko. Quer dizer, você acha que, com o tempo, o Brodsky ficou maior do que o Yevtushenko? Muito maior. Apesar do Brodsky ser praticamente desconhecido no exterior, e o Yevtushenko é, até hoje, o poeta. Bom, o Yevtushenko lotava estádios, e Yevtushenko era conhecido, o poeta russo era Yevtushenko. Mas acontece o seguinte, o Yevtushenko, ele e a geração dele, os sessentistas, né, eles tinham uma coisa de pagar o tributo para o público, digamos assim, um certo populismo lírico, uma certa concessão que se fazia para chegar às massas. O Brodsky não. O Brodsky era da mesma linha da Anna Akhmatova, do Mandelstam. Ele é como se fosse um elo que se conecta diretamente com a Era de Prata. Resumindo grosseiramente, Brodsky escrevia e Yevtushenko lia. Olha, dizia de cor. O Yevtushenko tem o seu valor também, mas assim... O tempo se encarregou de colocar no seu devido lugar as grandezas dos dois. E o que é interessante em relação ao Brodsky é que eu conheci o mestre do Brodsky, que ele ainda dá aula, ele tem 90 anos, Evgeny Reine, eu traduzi para português, ele dá aula no meu instituto, já está bem velhinho, e ele contou uma história muito boa, porque é o seguinte, o Brodsky, ele ficava lendo poema para todo mundo o tempo todo, e os vizinhos, ele morava em República, não aguentavam mais. E tava aquela confusão, aí Evgeny Reine viu aquilo ali e fez, o que é isso, jovem? Ele disse, não, é porque esse rapaz aqui, ele não dá sossego pra gente, ele fica lendo o poema dele. Você não deve fazer isso, jovem. Quer ler poema, vá lá na minha casa e leia. E leia para mim. Aí ele leu, aí ele ouviu e falou o seguinte, olha, ele estava muito influenciado por Pablo Neruda. Isso aí. E ele disse o seguinte, a nossa tradição literária não é esse o caminho. E prestou alguns livros e disse que ele voltasse depois e tal. O Brodsky abandonou aquelas tentativas de imitar o Neruda, começou a escrever poemas. O Evgeny Reine falou o seguinte, eu vou te levar agora num local. E o apresentou a Anna Akhmatova, que estava viva ainda.
E Então, que conviveu com o Mandestão, era amiga de Mandestão. sim. Era a grande amiga do mundo. Nadete. E uma poeta extremamente respeitada na Rússia. Não só E como uma grande poeta, né? uma grande poeta e uma grande pensadora de poesia. Ela é respeitada hoje em dia do que ela diz, o que ela pensa sobre poemas. Então, a Ana Armatova tinha um grupo chamado Os Órfãos de Armatova, que eram os poetas talentosos que ficavam em torno dela, dos quais participavam o Evgeny Reine e o Joseph Brodsky, que eu tive a honra de conhecer, de apertar a mão, e fiquei pensando, eu estou apertando a mão do cara que aperta a mão do Brodsky. Então, hein, que coisa. Evgeny Reine. Mas hoje quem é? O quê? Quem é o sucessor de Brodsky? O sucessor de Brodsky hoje em dia, olha, se você for pensar assim, o grande poeta nacional da Rússia vivo hoje, talvez seja o Yuri Kublanovsky, que era amigo do Brodsky e amigo do Solzhenitsyn. Um caso raro de alguém que recebeu elogio de 2 prêmios Nobel. o Yuri Kublanovsky, que eu também tive a felicidade de traduzir português, me parece ser o grande nome da poesia russa Você hoje em tem dia. traduzido ele aí? Tenho. Dá Deixa eu ver pra se eu você acho. ler ou aqui. é difícil? Hein? Não é difícil não. Vou procurar aqui rapidinho. Tem um poema dele lindíssimo que eu traduzi. Kublanovsky. Desculpe, vamos em frente. Leia outro poema que você gosta aí. Vamos fazer o seguinte, eu vou ler o do... Eu quero apresentar os cordéis para o público, que eu já peguei tanto nesses cordéis aqui, ansiosa para apresentar, viu? Achei. Aham. Vamos lá. Yuri Kublanovsky, poeta vivo, na minha opinião, um dos maiores poetas da Rússia hoje em dia. Não no setembro que se faz lá fora, fui tal qual outro bando de piranha, mas me tornei um selvagem agora. Declino o som da multidão tamanha. Não compreendo, na verdade, um ar dessas questões da Rússia, doentias. Não me apresso em meu olho marejar. Não espero por noites, frentes frias, ante as quais a turquesa ondulará na terra virgem que a nevasca cria. O fim dos dias está vindo, eu sei. Invejo às vezes o tipo e a postura de um velhinho que toca Yesterday numa sanfona em passarela escura. Que maravilha. Que maravilha. Como é que é a história disso aqui? Conta, Como é que é a Chico. história disso aqui? Eu queria que você apresentasse Desses folhetos de para o nosso cordel. público e dissesse como é que foi possível essa conexão entre poesia russa e literatura de cordel. Achei. Mandelstam e Leandro Gomes de Barros. Isso aí. Vamos lá. Eu sou tradutor emergente, então eu me lembrei que os poetas nordestinos, para eles driblarem toda essa dificuldade de editar, eles próprios se tornaram editores. Então, Leandro Gomes de Barros, ele mesmo É o pioneiro. compunha os tipos na formação gráfica do seu folheto, imprimia, vendia e os escrevia, né? Então, eu imaginei que isso me ajudaria a ter autonomia e apresentar o meu trabalho como tradutor. Não posso negar de onde eu sou, de onde eu vim, o barro que me formou, que é o barro do Nordeste, que é a cantoria, que é o cordel. E a poesia russa, até hoje, ela tem uma extrema musicalidade, como a poesia nordestina, a poética oral dos cantadores. E eu tive num sebo de obras raras e vi as primeiras edições da Ana Armatova, vi as primeiras edições do Yesenin, e eram livros muito parecidos com esses daqui, com essa composição gráfica. Eu imaginei, por que não fazer isso? Aí eu me lembrei também do expediente que o Dalton Trevisan utilizou para divulgar os seus contos entre seus amigos. Me lembrei do Samizdat, que eram aqueles livros feitos pelos próprios autores para driblar a censura do regime. E imaginei que era uma série de questões que se juntavam e eu resolvi fazer. Eu fiz já 3
folhetos. Esse daqui com uma antologia do underground soviético, que é basicamente os autores que publicavam de modo subterrâneo, né? Inclusive tem um autor que está vivo, o Ivan Armetiev. Eu vou ler um poema dele. Escrevendo no escuro, nem notei que a caneta não escreve. Maravilhoso. Inclusive, eu conheci pessoalmente o Ivan Armetiev. Isso é a cara de Oswaldo de Andrade. É, muito parecido com as coisas do Oswaldo de Andrade. Eu entreguei o folheto para ele, conversei, tirei uma foto, estive na casa dele e ele falou assim: e o Tostão? A primeira pergunta que ele me fez. Porque ele lembra da seleção brasileira de 70 e ficou impressionado pelo futebol do Tostão. Ele perguntou o Tostão como é que tá. Eu disse, não está vivo ainda. Ele trabalha como jornalista, é comentarista, está ativo e tal. Eu fiquei muito feliz dele lembrar do nosso querido Tostão. Então aproveita para a gente finalizar. Conta um pouco sobre as curiosidades da Rússia em relação ao Brasil, para a gente concluir. Tem... O que é que te perguntam tanto? Existe um Brasil russo. Por exemplo, a principal associação que eles têm é uma comédia baseada numa peça britânica chamada Здравствуйте, я ваша тетя, que significa Olá, eu sou a sua tia, que é um farsante que se disfarça de mulher e tal, e que ela diz que vem do Brasil, onde tem macacos selvagens. Então, quando você fala eu sou do Brasil, eles repetem a fala desse filme. Então você é do Brasil onde tem macacos selvagens, por conta desse filme. Um soviético que fez um sucesso extraordinário. Eles têm um personagem chamado Astabander, que é um personagem, uma espécie de pícaro. E esse personagem sonhava em ir para o Rio de Janeiro, um vagabundo que aplicava golpes dentro do universo soviético, você imagina, era um João Grilo soviético. Esse Astabander, o sonho dele era ir para o Rio de Janeiro. E ele usava calças brancas, então eles têm essa ideia de Brasil é calça branca, Brasil é esse filme, e evidentemente futebol e carnaval. Não tem como correr. Em termos de literatura, nosso querido Jorge Amado ainda é predominante. Como também o nosso querido Paulo Coelho, nas novas gerações. Outra coisa que faz muito sucesso, as novelas. Além da Escravizaura, que foi um fenômeno que, inclusive, contribuiu para que a palavra fazenda fosse incorporada ao léxico russo. Está no dicionário a palavra em português fazenda por causa da Escravizaura. O Clone fez um sucesso absurdo. Impressionante. A novela da Glória Pérez, O Clone. E também tem uma música do Dorival Caymmi, a Suíte do Pescador, Minha Jangada vai sair para o mar. Eles têm uma versão em russo e muitas pessoas nem sabem que é uma versão de uma canção brasileira. Quando tem alguns músicos, eu geralmente pergunto e tal, eles conhecem Tom Jobim, conhecem Djavan, conhecem... E o que está tendo muito... o maior difusor da língua portuguesa no mundo é a capoeira. Então, tem muitos mestres de capoeira lá. E nos últimos anos o forró está crescendo e se difundendo com muita... Qualquer dia desses vamos encontrar um russo aqui. Provavelmente. Então leva o pagode russo para eles, apresenta para ele, para o pessoal lá, o pagode russo. Então o Brasil tem essas referências todas, futebol, carnaval, mas geralmente pessoas específicas vão sempre encontrar referências. Por exemplo, eu tenho uma amiga minha que é fotógrafa, ela venerava o Sebastião Salgado. Outra que trabalhava com paisagismo conhecia o Burle Marx. Então, o Brasil vai estar sempre oferecendo grandes... e uma vez, depois da guerra, eu tenho muitas dificuldades para voltar, tenho que fazer 2 voos e tal. Eu estava indo pela Estônia e a gente teve que passar pela alfândega a pé e tal, e encontrei com uma moça, eu estava conversando com ela, musicista, dá aulas de música na Espanha, e ela conhecia toda a música popular brasileira, sabia Chico Buarque, Caetano Veloso, Maria Bethânia, e
Pasme. Português. Ela cantava em português. E, pasme, ela começou a me apresentar cantores que eu não conhecia. Olha, essa aqui é uma cantora nova e tal. A área de atuação dela era da música. Então existe, por exemplo, escola de samba em Moscou, tem gente que adora o Brasil, então tem uma escola de samba, que geralmente quando tem eventos eles se apresentam. Tem, além de escola de samba, deixa eu lembrar, que agora fugiu. Não, existem muitos russos que gostam do Brasil. Existe um grupo dedicado à música brasileira, especialmente o Tom Zé. Então eles se apresentam cantando o repertório do Tom Zé. É um negócio maravilhoso. Uma boa surpresa. É isso aí, pessoal. Muito boa a conversa, achei. Obrigado. A gente se afinou. A gente ia até amanhã, mas tem que parar uma hora. A gente se afinou tanto, né, para ter essa conversa, para não perder nada de vista. E eu fiquei com medo que fosse ficar igual, que a gente fosse repetir, né? E impressionante que é. Não. Parece que parece não, outra conversa, achei, não é? Verdade. Gostei demais. Obrigado. Obrigado. E você aí, ó. Você, ó. Vem pra cá, o podcast José Neumann de Pinto com Podcast direto ao assunto. Direto ao assunto, Zé Neumann. com a historiadora Maria Isabel de Castro Pinto, astro da informação e da história. Aliás, estrela. Muito bem, muito obrigada pelo reconhecimento, né, Zé? Como você gosta de dizer, não é isso? Como você gosta de dizer. De forma bem, achei a palavra que mais... Humilde. Humilde, né? Muito humilde. Modesta. Modesta, né? Exatamente. Chama-se modéstia inclusa. Modéstia inclusa. Exatamente. É a expressão favorita dela. Modéstia Não, inclusa. é a sua. Já virou Modéstia É a sua, inclusa. não é a minha. Inclusive, Eu sou sabida. essa expressão eu vi dos galegos de Dona Wanda. Então você tá Como diria Neumann, de modéstia inclusa. modéstia inclusa. Na Academia de na Letras. É academia. isso aí, achei. Muito obrigada por estar aqui, abrilhantando o podcast Direto ao Assunto. Vai voltar, com certeza, para a gente dar continuidade a essa conversa. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima. Vem, vem, vem.